Boa noite, a graça e a paz. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem, porque independente do que passarmos, do que enfrentarmos, dentro de nós precisa manter-se em paz. Circunstâncias adversas, dificuldades nas nossas vidas fazem parte, não é verdade? Mas o que a gente precisa entender é que existe uma paz dentro de nós que faz nos mantermos calmos, tranquilos e confiantes mediante a todo e qualquer guerra e adversidade externa. Dentro de nós deve reinar sempre a tranquilidade de saber que cada problema em si mesmo tem a solução. Aliás, eu costumo dizer que não temos problemas, temos oportunidades de exercitar a fé. Como a fé cresce? Pelos problemas. Na maioria das vezes, os problemas são criados por nós. Então, teremos a capacidade também de resolver. Quando as pessoas falam, eu estou passando um período difícil na minha saúde, e eu sempre digo, creia, você já está curado, curada. Sabe por quê? Porque você não nasceu com esse mal. E mesmo que nascesse, tem uma palavra de Deus para dizer para você que você já é curada, que você já é curado. E você precisa crer com o seu coração. Boa noite a todos que estão chegando. Que a paz reine cada vez mais na sua vida, no seu coração. Sejam todos bem-vindos aqui nesta noite. E um detalhe, clica aí nesse aviãozinho e compartilha essa live. Nós estamos falando sobre oração, sobre gratidão. E você pode compartilhar essa live com mais pessoas. E eu venho postando aí, eu venho postando nos stories os meus 7 motivos de gratidão. E eu convido você também a essa semana tirar 7 dias de gratidão. 7 motivos diferentes. Então vamos colocar a mão no nosso coração e vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Pai, eu te agradeço por estar aqui com essas pessoas que estão me ouvindo agora. Eu te agradeço pelo meu coração que está batendo, por o Senhor estar sempre acolhendo e fortalecendo cada pessoa que chama por ti. Obrigada pela vida. Obrigado porque nesse exato momento o Senhor está amparando e cuidando de todos que chamam pelo seu nome. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é tudo que necessitamos e sabemos que o Senhor tem tudo para vivermos uma vida em paz e tranquila. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer para vocês hoje uma oração de um apóstolo chamado Paulo. Você não vai ver no Novo Testamento aqui, onde está escrita a Nova Aliança, orações pedindo restauração de casamento, orações pedindo por problemas financeiros sejam resolvidos. Você não vai encontrar os apóstolos orando por isso. Quando você vai ver aqui, você vai ver a oração de Paulo pedindo que Deus dá força para eles e coragem para que eles venham ser cheios do Espírito para poder anunciar essas boas novas desse evangelho curador, desse evangelho libertador. E Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante, é uma oração do apóstolo. E eu ensinei para vocês ontem como orar e ter as respostas das suas orações. Toda oração que fazemos tem que ser de acordo à vontade do Pai. Olha o que, antes de ler a oração de Paulo aqui, eu quero que... Tá chegando legal o meu som aí? Tá chegando bom? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá legal? E aí, se tá bom me ouvindo e me vendo? Porque antes de eu falar aqui sobre a oração de Paulo,
Eu quero falar sobre umas palavras que Jesus disse. Ele disse assim, ó: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus também falou algumas palavras que ele disse: se vocês, em João 15, versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim também como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha o que Jesus está falando. Nós precisamos permanecer nele. Quando a gente permanece nele, nas suas palavras, o Pai nos ama. E quando o Pai nos ama, você acha que qual pai vai dizer não para a oração de um filho amado? Todas as orações nossas serão respondidas se nós permanecermos nas palavras de Jesus. Se nós obedecermos às palavras de Jesus, todas as nossas orações serão respondidas. E eu expliquei ontem, eu falei ontem aqui, se você quiser ouvir a live de ontem, foi muito bom. Eu ensinei como ter as orações respondidas. Orando na palavra de Deus. Porque aqui na palavra de Deus tem a vontade de Deus, tem o querer de Deus. Deixa eu falar algo para você que você não sabe. Talvez tenha anos que você ora por alguém e não tenha resposta. Eu vou te dizer por que você não tem resposta. Porque Deus não responde orações que envolvem livre-arbítrio. Eu costumo ensinar para as pessoas, às vezes ela fala: eu quero orar para Deus restaurar o meu casamento. Primeiro que você não deveria nem orar para Deus restaurar o seu casamento. Por que, Lu? Não, porque você precisava apenas crer que será salvo tu e a tua casa. Você precisa crer que Jesus, na obra consumada da cruz, já tem felicidade no seu casamento. Que na hora que você crê, tudo vai começar a acontecer na sua vida. Porque Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Se você continua pedindo: Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, restaura o meu casamento, você está tendo uma oração de incredulidade. Olha que interessante. E pensa em algo que Deus não gosta, é incredulidade. Quando Jesus foi libertar aquele filho do Gadareno, que estava tendo uns ataques epiléticos, indo ao cemitério, estava ali morrendo, e eles não puderam expulsar aquele demônio, Jesus falou: ó geração incrédula, até quando vou estar com vocês? Vocês não têm fé para libertar ninguém. Então, se você ficar o tempo todo orando a mesma coisa, eu falei segunda-feira, você está dizendo para Deus que você não confia de que Ele já fez. Então, por isso, se você for pedir algo, peça uma vez, depois agradece, apenas agradece e faz com que? Fala com o seu coração. O seu coração tem que crer que você já tem um casamento feliz, que você já necessita de um casamento feliz. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que sobe monte, desce monte, faz campanha, faz jejum e não obtém muitas vezes as respostas. Por quê? Porque o coração não crê que Deus já fez. Só precisa esperar o tempo de se manifestar essa bênção. E como essa bênção se manifesta? Quando eu confio que Deus já fez tudo o que precisa. Eu apenas confio e eu declaro: eu sou feliz, eu sou abençoado, o meu casamento é feliz. Eu tenho um casamento feliz. E você vai declarando, vai professando a palavra, vai declarando como o Senhor salvou a família do centurião. A minha família já é salva também. Eu creio nessa promessa. Eu creio no que está escrito. E o que vai acontecer? Você vai ver a manifestação desse milagre. Por muitas vezes eu acompanhei pessoas que oravam para Deus salvar os seus esposos.
E na hora que as coisas pioravam um pouquinho mais, isso aí não tem jeito, isso aí não tem mais saída, isso aí só vem pela dor mesmo, e olha lá se vem pela dor. Então significa que essa pessoa tem um coração incrédulo na palavra de Deus. Ela não acredita que isso pode mudar. Só que Deus não responde oração que tem livre-arbítrio, que envolve livre-arbítrio. Deus sempre vai respeitar o livre-arbítrio. Então eu aconselho você que quer uma restauração no seu casamento a orar diferente a partir de hoje. Eu aconselho você a orar para que, primeiramente, essa pessoa entre na vontade de Deus, no querer do Pai, antes do seu querer. Então, primeira coisa, Deus não responde oração que envolve livre-arbítrio. Segunda oração que Deus não responde, quando eu coloco a minha vontade, o meu querer. Envolver o meu querer, ele não responde. Uma vez uma senhora, ela estava falando comigo que ela vinha orando há anos para Deus salvar o esposo dela. Eu falei, aí a gente conversando e tal, aí tem um momento eu falei, ô irmã, a senhora ora para Deus salvar o seu esposo, para a senhora andar na rua e mostrar que agora vocês fazem parte de uma igreja, que o seu esposo agora é um homem que anda com a senhora, ou a senhora está orando para que Deus o transforme para a glória de Deus e não para a sua glória? Esse negócio, eu orei, e Deus me respondeu porque eu orei. Não, querido, não, minha querida. Deus respondeu porque Ele é bom. É o querer dele transformar vidas. Sempre porque Ele é bom. Porque Ele é bom, Ele respondeu a sua oração. Então, se você quer ver uma restauração no seu casamento, uma restauração familiar, digite aí eu quero, que eu vou te contar como você vai conseguir isso. E você vai testemunhar essa grande vitória na sua vida. Digita aí se você quer saber como ter essa resposta de quê? De cura na sua família, de cura na sua casa. Responde aí se você deseja isso. Eu quero aprender como é que faz, que eu vou te ensinar usando a orar dentro dos princípios da palavra de Deus, para você ter resposta de todas as suas orações. Quem quer aprender? Quem quer aprender? Vamos lá, quem quer aprender? Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tudo ok? Minha equipe está me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá? Tranquilo? Tá chegando falhando, não? Não? E as borboletinhas tá chegando? A imagem tá falhando, mas dá para me ouvir bem. Ah, mas deve ser por causa das borboletinhas que eu coloquei. É para fazer uma live hoje diferente. Aí, que bom. Então, vamos lá. Muito bom. Então, eu vou te ensinar, sabe o que você vai fazer? Primeiramente, se você quer uma família mais feliz, se você quer uma família mais abençoada, primeiro passo que você tem que entender é que a vontade do Senhor tem que se cumprir, depois é a sua vontade. Primeiro é a vontade dele, depois a sua. Então, o que você vai fazer? Você pode abrir Efésios aqui, capítulo 1, na oração apostólica, na oração que Paulo fez por esse povo. Olha que lindo, é lindo demais, gente, é muito lindo. Você vai orar aqui até ver essa pessoa primeiro querer fazer a vontade do Pai. Querer. Então, você pode abrir essa oração apostólica em Efésios, capítulo 1, versículo, vamos lá, 17. Essa é uma oração que Paulo fez por todas as igrejas por onde ele abriu. Ele disse assim: não deixo de dar graças por vocês. Primeiro, Paulo dava gratidão pela vida dessas pessoas. Aí ele diz, depois que ele dá graças, ele diz, mencionando-os em minhas orações. Então ele dizia assim: obrigada, Senhor, pela vida da Lu. Ele falava assim, é um exemplo.
Aí, olha o que ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ó, sempre voltado para a vontade do Pai. Então ele dizia assim: Pai, eu te agradeço pela vida da Lu. E eu te agradeço, Pai, e te peço que o Senhor dê a ela um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Aí ele continua: eu peço, Pai, que os olhos do coração dela sejam iluminados, a fim de que ela conheça a esperança para a qual o Senhor a chamou, as riquezas da gloriosa herança do Senhor nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, porque cremos. Eu confio na sua atuação poderosa e na sua força poderosa na vida dela. Olha que interessante. Você ora com a palavra, porque Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vai para a sua oração. No lugar de você falar suas palavras, você vai usar a palavra de Deus. No lugar de falar assim: Senhor, salva fulano, porque eu não aguento mais viver essa situação. Essa oração é uma oração egocêntrica. Deus nunca vai atender essa oração. Eu sempre falo com as pessoas: sai do trono. Coloca ele no trono. Eu sempre falo com as pessoas, mas é difícil as pessoas saírem do trono porque elas têm muitos traumas emocionais, elas têm muitos bloqueios emocionais, elas foram muito traídas, elas foram muito feridas. Por isso que nós somos responsáveis por limpar o nosso coração. E o meu trabalho como profissional é ajudar as pessoas a o quê? A limparem o coração, a tratar esses traumas que estão bloqueando a vida das pessoas. E aí elas, com o coração limpo, elas conseguem se conectar com a essência divina do nosso Deus. Porque só é Deus quem é limpo de coração. Se tiver uma mágoazinha, uma amargura, uma desconfiançazinha, qualquer coisa, qualquer sujeira dentro do coração. Estão me ouvindo bem? Tá, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Digita aí, por favor. Eu acredito que sim, porque eles estão todos aqui. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. E aí a oração é impedida, vocês sabiam disso? A oração não é respondida. Ainda mais uma oração com o quê? Com foco no ego, com foco no eu. Então quando você: Senhor, eu não aguento mais essa situação, liberta ou eu vou fazer alguma coisa. Então, Deus não trabalha, Deus não responde oração com base nas minhas vontades. E aqui eu estou ensinando vocês primeiro a orarem conforme a vontade dele. Além, dizendo que estão me ouvindo sim, me vendo bem sim. Depois que vocês orarem, agora isso aqui, ó, você vai orar de manhã, de tarde, de noite, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você só vai parar de orar essa oração quando você obtiver a resposta. Então, no lugar de você ficar: salva fulano, liberta ciclano, faz isso, ó, faz isso, é que você não vai fazer mais essa oração. Você vai fazer um teste, você vai, que em 15 dias você já vai ver sinais dessa oração. Eu falo de experiência própria, tá? Em abundância na minha própria vida e pessoas que estão ao meu redor. Então você vai fazer essa oração apostólica em cima da vida, da sua vida também, primeiro da sua vida e depois da vida dessa pessoa que você tanto ama. O que você pode também completar essa oração, você vê, são orações simples, mas são orações da verdade da palavra. Eu sei que a nossa palavra, que a gente fala, tem poder, mais poder ainda tem a palavra de Deus. Depois disso, você pode orar também em Efésios, capítulo 3, versículo 14, que Paulo diz assim, ó: por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro. Para mim tinha dado um probleminha, mas parece que voltou agora. Vê se vocês conseguem me ouvir. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça do íntimo do seu ser com poder. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Não parou, não?
Minha equipe parou o vídeo? Tá funcionando. Então tá bom. Com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha aqui, essa é a oração apostólica, essa é a oração de poder. Então o que você vai fazer? Você vai parar de orar desse jeito aí que você ora, e você vai orar agora como em conformidade à palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E tudo que está escrito aqui são palavras que saíram da boca de Deus. E eu quero perguntar para vocês que estão aqui me assistindo, me ouvindo. Vocês entenderam como é que vocês vão orar? Pela família de vocês, por pessoas que vocês amam. Quem entendeu, responde aí. Eu. Quem entendeu? Responde aí que eu quero saber. Eu quero saber como é que tá chegando essa informação aí para vocês. Responde eu aí. Se por acaso você tiver alguma dúvida, pergunte que eu vou tirar sua dúvida. Eu quero que vocês tenham todas as orações respondidas. Olha, entenderam? Agora eu vou perguntar, que bom. Agora eu vou perguntar se vocês vão praticar o que eu estou ensinando, porque eu quero ouvir o testemunho de vocês depois. Então, me responde aí se vocês vão praticar a partir de agora, a partir de hoje. O que eu estou ensinando é muito fácil. O difícil Jesus fez na cruz por você. Agora, a única coisa que você tem que fazer é só acertar o caminho. E eu já estou ensinando o caminho para vocês. Quem aqui que está me assistindo, que está me ouvindo, que vai praticar? Vamos lá! Eu quero saber quem vai praticar. Porque Tiago diz assim, o pastor Tiago diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Olha o que ele diz aqui, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha o que está dizendo. Olha que interessante. Se a gente não praticar o que está sendo ensinado, a gente está se enganando. E aí, quem vai querer acreditar no que a gente fala, né? Então vai lá, já começa agora o teste, para de pedir do seu jeito e pede conforme a palavra, tá bom, meus amores? Tenham uma excelente noite. Amanhã tem mais e daqui a pouco vou postar aí os motivos de gratidão. E quero ouvir aí os cases, tá? O sucesso de vocês. Tá bom, meus amores? Beijos e amanhã tem mais. Tchau!